Oi, pessoal. Passando aqui para responder algumas perguntas que me fizeram sobre a nova edição do livro Fritz Perls e Paul Goodman, Duas Faces da Gestalterapia. Essa nova edição que é a que está disponível agora de 2024, né, que está bem legal, assim, tenho tido algumas respostas bem positivas, né, principalmente sobre a capa. Né, algumas pessoas perguntaram se o livro teve alguma mudança significativa. Eu já afirmo que não vou fazer propaganda enganosa. Né. Tem algumas questões pontuais que eu coloquei no livro, que eu acho que é importante depois trazer aqui. Mas o que eu quero falar aqui, principalmente, é uma questão que me perguntaram, né, algumas vezes, de uma nota que eu faço de 2024, da nova edição, e que eu trago uma discussão histórica sobre a gestalterapia brasileira, falando como que ali na década de 80 e 90 a gestalterapia vai ter um aporte muito grande aqui no Brasil, da referência fenomenológica, da referência existencialista, da referência fenomenológica existencial, seja na prática clínica, seja nos fundamentos, vamos dizer assim, um fenômeno que também vai acontecer com o pessoal da abordagem centrada na pessoa, e que isso vai ser um debate muito forte, década de 90, anos 2000, início dos anos 2000, sobre o estatuto epistemológico da gestalterapia e até que ponto a gente estaria falando de gestalterapia e não de outras vertentes como a desanálise, como, enfim, outras referências de base fenomenológica existencial. Inclusive, várias pessoas da gestalterapia deixaram de se auto-intitular gestalterapeutas para dizer que trabalham com outras referências, inclusive a chamada psicoterapia fenomenológica existencial, que é uma outra questão. E aí eu falo nessa nota que nos últimos 10, 15 anos tem acontecido um movimento muito forte também aqui no Brasil, colocaria nos últimos 10 anos, talvez seja mais correto dizer, de aproximação da gestalterapia com outros discursos de perspectivas contemporâneas, seja da antropologia, da sociologia, mas também da filosofia, como é o caso de Michel Foucault, o pensamento de Deleuze-Guattari, né, Judith Butler, Achille Mbembe, né, enfim, e tantas outras perspectivas que a gente poderia dizer ali Foucaultianas e neo-Foucaultianas. E não só Foucaultianas e neo-Foucaultianas, como também aproximações com o pensamento esquizoanalítico. Né? E aí eu faço ali um debate de que talvez a gente tenha retomado aí uma questão que ficou em aberto na década de 80 e 90, que é o que caracteriza o pensamento gestáltico, em que momento deixa de ser gestalterapia para se tornar uma outra coisa, no caso, por exemplo, a esquizoanálise. Ou outra referência neo-Foucaultiana, a esquizoanálise é só uma delas. E eu faço essa provocação, e algumas pessoas me trouxeram assim, mas tu fala de Byung-Chul Han, de Foucault, de vários teóricos, Judith Butler, né? Em que medida que você também não está saindo dessa referência gestáltica? Eu respondo isso explicitamente dizendo assim, não sei, né? É por isso que eu faço essa provocação. Mas por isso que eu acho que é importante pontuar uma questão que eu acho que ficou forte para mim, que eu acho que é uma questão importante que a gente possa debater do ponto de vista epistemológico gestáltico. Uma coisa é a gente pensar essas referências, inclusive referências brasileiras da antropologia, da sociologia, da história, né, que eu acho fundamental que a gente faça essas articulações. Também cito uma série de articulações importantes que eu acho que vem sendo feito assim, de abrasileirar o pensamento gestáltico, e pensar as demandas e vicissitudes que nos são próprias, né, da maneira como o sofrimento se constitui e se molda em solos brasileiros, né, já que falamos de um país continental com diferentes culturas, diferentes formas de apreensão do conhecimento e principalmente diferentes formas de sofrer e de ser criativo, e de se recriar e de se potencializar. É importante a gente fazer uma separação entre o que significa pensar esses articuladores históricos e como que a gente pode mudar uma leitura epistemológica da gestalterapia, que também não vejo problema algum e acho inclusive necessário. A questão é justamente estabelecer sempre aí o pensamento crítico. Para isso eu quero pontuar uma questão, né, que eu acho que é importante, que é isso que talvez a gente precise problematizar um pouco mais, ou enfim, isso está sendo posto, mas eu acho que a gente precisa deixar isso de maneira mais explícita. Historicamente, quando a gestalterapia está ainda no berço, né, quando Fritz está ainda formulando suas primeiras ideias,
O Fritz ele vai estudar muito a fundo o pensamento do que é chamado filosofias da vida, que passa por Nietzsche, que passa por Simmel, que passa por Bergson e outros filósofos, que vão mudar a pergunta da filosofia de um lugar ali do que é o universo, o que é o ser, o que é o bem, para uma pergunta o que é uma vida que pode ser vivida com toda a sua potência, né? E se a gente vai para o pensamento nietzschiano, Nietzsche vai trazer muito fortemente essa ideia de que cada célula do nosso corpo pulsa forças. E essa pulsação de forças, ela é fundamental para que a vida se expanda, né? Se potencialize, se possa transgredir todos os campos que se moldam e se constituem, vamos dizer assim, a partir desse apagamento produzido pela cultura judaico-cristã especificamente, mas por toda essa nossa cultura ocidental decaída, né? Assim, Nietzsche vai ser muito explícito quanto a isso, né? Assim, de como a potência da vida ela vai ser negada por essas articulações, vamos dizer assim, ocidentais, que vão impedindo essa pulsação que é fisiológica, né? É uma pulsação que nos faz, então, ser nada mais nada menos do que um corpo de diferentes tensões, diferentes pulsões, diferentes movimentos, que é a vida. A vida é tensão, é contradição, é forças contrárias se debatendo, se pondo em potencialização. E que a nossa cultura seria uma cultura que nega isso, que destitui isso, e por isso que nos apequena, né? Vai produzir aí, né, a leitura inclusive do Reich lá do Escuta aí Zé Ninguém, é isso, assim, nós somos apequenados por uma vida, por uma cultura que nega a vida. Isso é muito forte no pensamento nietzschiano. Mas o que vai acontecer é que Fritz vai ter acesso a essa discussão a partir de um filósofo, né, chamado Salomon Friedlander, que se autotitulava um neocantiano. Ele usava o pseudônimo Minona, né, que seria ali anônimo em alemão ao contrário. E o que Friedlander vai fazer é reler uma série de perspectivas, inclusive a leitura nietzschiana, mas trazendo uma aproximação com o pensamento dialético, com um certo pensamento sintético também, transcendental, vamos colocar assim, no sentido kantiano e neocantiano. E basicamente o que ele vai então entender, de maneira muito rasa aqui, é que essa tensão, essas potências, essas diversas forças que se desdobram e se abrem, se potencializam, elas poderiam ser analisadas a partir de um ponto zero, que ele chamou de indiferença criativa, e que por isso poderia ser proposto aí uma nova dialética diferente daquela de Hegel, diferente daquela de Marx, que para aquele grupo específico que o Fritz fazia parte ali de entusiastas, vamos dizer assim, de um pensamento de contracultura, foi uma saída muito interessante, né? Além disso, o Fritz também vai ter uma referência muito forte do pensamento do Smuts, né? Um pouquinho mais para frente ali do dualismo e evolução. Ele vai, que é a teoria holística, né? E aí ele vai ter essa referência muito forte a partir do Goldstein, a partir do Ademar Gelb, né? E aí já junto com Laura, pensando isso em termos gestálticos, gestaltistas, vamos dizer assim, até chegar, né, na África do Sul, e já no Ego, Fome e Agressão, Fritz e Laura então já vão começando a propor essa ideia de uma teoria que pudesse trazer esse aspecto, vamos dizer assim, integrativo da experiência. O Fritz, num caminho muito diferente do que ele vai ter aprendido, inclusive com a psicanálise, apesar de que, vamos lembrar, Fritz vem de uma psicanálise neo-freudiana, muito mais reichiana, isso aqui é uma outra questão. O que vai acontecer, então, aí na prática, é que Fritz, então, sai desse pensamento de luta de forças, de potência, vamos dizer assim, de diferentes caminhos, de uma potência que se abre em prol de produzir mais vida e, por isso, transgressão e destruição, né, para uma lógica de autorregulação, de síntese, de conseguir pensar uma clínica, inclusive, que tenha como objetivo espaços integrativos da experiência. Então, Fritz vem de uma matriz, assim como a Laura, assim como o Goodman,
essa perspectiva gestáltica aí, ela vem de uma perspectiva, de uma ideia de totalidade, de integração, de que é possível, dentro desses caminhos diferentes de força, encontrar um certo ponto zero, né? Encontrar uma indiferença criativa, encontrar, vamos dizer assim, uma perspectiva integrativa da experiência, né? Isso que não faz nenhuma, assim, isso se distancia diretamente do pensamento nietzschiano, por outro caminho vai se diferenciar da psicanálise freudiana e de algumas correntes neo-freudianas, e que vai ser muito forte, né? A gente encontra isso muito fortemente em todos os gestalterapeutas de segunda, terceira geração. A ideia de que a experiência, ela alcança um processo integrativo, né? De que é possível falar de um contato que integre, que cresça, que desenvolva, e que faça, que tenha essa potência de síntese, né? A questão que eu coloco, né, e que eu problematizo isso em praticamente todos os trabalhos que eu desenvolvi, inclusive na minha tese de doutorado, é que essa ideia de uma experiência integrativa, ela é extremamente complicada, e que, de algum modo, o livro Gestalterapia, ele apontaria de maneira muito rudimentar ainda uma crítica a essa perspectiva. E é aí onde a gente vai encontrar um embate específico com as teorias, vamos dizer assim, neo-Foucaultianas, pós-Foucaultianas, né? Que a referência, por exemplo, de Foucault, a referência de Deleuze, né? A referência de Judith Butler, a Agamben e tantos outros, é uma referência que tem ali um pé muito forte na leitura nietzschiana dessa potência desintegrada, né? de vida. Então eles são críticos ferrenhos a qualquer tentativa integrativa. Na verdade, a ideia integrativa, ela geraria normatização, né? Por isso que a gente vai ter aí uma tensão epistemológica muito importante, que precisa ser problematizada e discutida, porque isso tem repercussão teórica, conceitual, clínica, né? Assim, até que ponto a experiência pode ou não ser integrada? Até que ponto podemos ou não falar de um certo contato que tem ali uma pregnância, um bom contato, um contato que consegue fechar Gestalten, né? Assim, até que ponto é possível que as experiências se fechem? Se a gente vai para uma leitura pós-crítica, não é possível fechamento de experiências, ou quando as experiências são fechadas é justamente quando elas são inibidas, quando elas são destituídas. Senão ela é potência, né? E inclusive no Gestalterapia Experiência de Campo eu critico isso, né? Meu caminho vai muito mais ali pela teoria da ambiguidade do Merleau-Ponty, como um caminho, né, assim, de desintegração dessa leitura, que no meu entendimento é normativo, e tem vários outros caminhos que a gente poderia percorrer aí, inclusive as leituras pós-críticas. Então, o que eu sempre tenho colocado, assim, é insistido que o uso dessas referências como uma leitura crítica cultural necessária é fundamental, né? Assim, em momento algum eu já fiz qualquer crítica à leitura crítica cultural que essas novas perspectivas pós-críticas, né, pós-década de 60, têm produzido, né? Inclusive essas articulações com o pensamento brasileiro, com o pensamento da América Latina, com o pensamento, vamos dizer assim, desenvolvido em África, do pensamento da América Central, né, assim, que tem trazido uma leitura crítica histórica muito importante para a gente poder pensar o contemporâneo de modos não colonialistas. Isso é fundamental. Agora, o que eu digo que a gestalterapia precisa responder do ponto de vista epistemológico, sua articulação com o campo pós-crítico, é justamente em que medida que nós estamos transpondo uma conceituação gestáltica que tem aí em sua base, não adianta querer dizer que não tem, uma leitura integrativa de experiência, uma leitura de bom contato, uma leitura de pregnância, uma leitura de autorregulação como, vamos dizer assim, uma certa síntese experiencial para um campo de entendimento que a vida é tensão, né? Que a vida é potência disruptiva, de que a vida é transgressão, né? E essa transgressão, ela não cabe diretamente numa ideia clássica que nós vamos encontrar em Goldstein, que vamos encontrar no holismo, que vamos encontrar em Friedlander, que vamos encontrar na primeira e segunda geração de gestalterapeutas. Não vamos encontrar uma referência que nos diga assim, olha, a gente concorda com essa ideia transgressiva. Não.
O que nós temos nas primeiras gerações de gestalterapeutas é uma ideia integrativa, de pregnância, de bom contato, enfim, tudo isso que eu já venho insistindo aqui. Então, achei importante trazer isso para trazer esse tensionamento sobre a nossa referência epistemológica. E espero que alguém tenha chegado até o final desse vídeo, que acabou ficando mais longo do que eu imaginava, né? Mas é isso, espero a gente poder conversar mais. Um grande abraço a todo mundo.